Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, aqui é Jéssica Dalcin e estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, o programa da editora da UFSM aqui na UniFM 107.9. Você pode acompanhar as iniciativas da editora no Instagram, em @editoraufsm, ou ainda no @livraria e grife UFSM, a nossa loja que fica ali na entrada do campus de Santa Maria. Temos feito eventos também no nosso espaço cultural, que fica junto da loja ali no Arco, exposições, lançamentos de livros, que são divulgados no perfil @editoraufsm. Quer usar o espaço? Manda um e-mail para editora@ufsm.br. E, aliás, esse e-mail também é para sugestões, elogios, dicas de pauta, todo o feedback de você aí que nos escuta. editora@ufsm.br. Nos acompanhe em @ineditadospodcast, @editora-UFSM, @livraria e grife UFSM. E hoje nós vamos falar de um lançamento bem movimentado que nós tivemos na nossa Feira do Livro, que se encerrou nesse fim de semana. E nós tivemos no início de agosto, né, na primeira semana da feira, tivemos a nossa tarde de lançamentos, que foram lançadas 16 obras, dentre elas o Biologia para Futuros Educadores, Conceitos e Práticas, das autoras Liliana S., Maria Angélica Oliveira Linton e Cleusa Vogel Eli. E a professora Liliana já esteve aqui com a gente lá no iniciozinho dos episódios, em 2022, salvo engano, né, com o professor Renato Záquia falando do Flora de Santa Maria, né? Flora Revisitada de Santa Maria. E agora está de volta aí porque 4 anos depois, quase, né? Setembro de 22, isso, agora a gente já começa setembro. Passa, né? É verdade. Bem-vinda, professora Liliana. Conta um pouquinho aí faz uma breve apresentação, a gente está com as outras autoras aqui também, mas faz um pequeno resumo daquilo para não, né? Pequeno resumo já é pequeno. Mas a gente conversou da outra vez sobre o Flora, né? E lá a gente sempre faz um início um pouquinho biográfico, né? Das trajetórias da pessoa. E quem não nos escutou lá em 2022, está nos escutando só agora, fala um pouquinho da pequenina Liliana, que a primeira vez que lembro de ter olhado a biologia ou a natureza, ou talvez não tanto com a clareza, né, do que era, isso é biologia, mas eu acho que eu vou gostar de fazer disso a minha profissão. Bem, muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar, para falar aqui da nossa obra. É a segunda vez que eu venho, então já estou me sentindo um pouquinho mais à vontade, né, com um pouquinho menos de nervosismo. Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes. Bem, para quem não me conhece, eu sou professora do Departamento de Biologia aqui na Universidade Federal de Santa Maria, ministro de disciplinas na área de botânica, principalmente as botânicas sistemáticas, né, que tratam de identificação, classificação de plantas. Mas a minha trajetória como bióloga, acho que começou mesmo bem antes da biologia, né? Eu acho que todo o futuro biólogo é uma criança curiosa e que se interessa por plantas, por animais, né? Eu acho que o meu começo foi muito influenciado pelo gosto que os meus pais tinham por plantas, né? Meu falecido pai plantava, a mãe sempre gostou de orquídeas e de horta, e eu fui gostando também. Teve uma época que eu era até colecionadora de orquídeas, era orquidófila, né? Mas essa febre já passou, felizmente. E, bom, sempre gostei de animais, sempre tive animais de estimação. Então, de alguma maneira, eu sempre fui muito interessada pelo mundo natural, mas realmente sem pensar que isso era biologia, né? E depois, quando a gente ingressa no mundo escolar, que a gente consegue entender o que a biologia trata e que muito do que a gente está interessado, o que eu tinha curiosidade, era abordado nas ciências ou na biologia mesmo, né? Então, não demorou muito para eu entender que eu adorava a biologia, e uma das primeiras ideias, eu acho que a primeira ideia que foi a que ficou do que eu seria, o que você vai ser quando crescer, né?
Eu quero ser professora. E professora de biologia, né? Na minha família sempre teve muitas professoras. Agora eu acho que eu sou a última professora da família, né? As professoras foram se aposentando. Minha mãe foi professora, a minha irmã mais velha, várias tias. Agora cada um foi se aposentando, eu fiquei a última, né? Então essa influência também de ver e ter orgulho, né? E admirar essa profissão, já logo de cara fez, não, eu quero ser professora. E aí, professora de biologia, eu pensei, é perfeito, é isso aí. Né? Então, assim, eu acabei escolhendo a biologia e a licenciatura. Né? Foi assim que começou. Eu acho bonito quando tu acaba relatando, porque eu penso assim na cabeça da criança, né? Tu já via isso, o cultivo, o manejo, enfim, sem ter a clareza, mas daqui a pouco tu tá num ambiente escolar e aquilo ali faz muito sentido com o que tu vê na tua casa, né? Então, é meio que aquela teorização toda, no teu caso, a prática veio antes, né? Isso faz com que as coisas ganhem uma outra dimensão do que a gente, quando está, né, enfim, não cresceu com um ambiente assim e precisa tomar pé dessa é quase uma idealização, assim, nossa, né, como é que isso funciona? Tu vai falar, sei lá, uma fórmula, alguma coisa assim, e começa, né, aquilo ali precisa ser muito idealizado, muito, tem que tirar, assim, desse mundo das ideias. Hoje a gente tem vídeo, tem essas oportunidades, né, de lidar com as tecnologias, mas eu me recoloco, assim, também na minha infância, quantas coisas... Aquela ida no laboratório, às vezes, era mágica, porque a gente conseguia, de fato, ver as coisas acontecendo para além do quadro negro, né? E que bom, que eu acho muito, muito legal, porque a gente vê que isso serve de inspiração até hoje, tanto é que o livro é pensando, né, nos futuros educadores. Mas, professora Maria Angélica, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta um pouquinho aí da tua formação também, desses teus insights, da infância, da juventude, como é que foi essa descoberta? Ok. Eu também queria começar agradecendo o convite, né? Eu fiquei muito contente de poder estar aqui junto com as gurias também, falando desse trabalho que a gente fez há um tempinho, que a gente escreveu, e né, agora é bem gratificante ver ele, né, sendo aceito, divulgado, né? Espero que tenha um uso muito bom, né? E assim, eu acho que posso relacionar um pouco com o que a Liliana também comentou, desde criança, né? Tinha a minha avó, sabe? Que plantava muito. Ela, nossa, era a pessoa, assim, que eu via cuidando do jardim e tal, né? E eu tinha uma tia que era orquidófila, inclusive, também. E aí tinha muitas orquídeas e medalhas e coisas assim, né? De prêmios, de melhores... Mas, assim, eu acabei não indo para as flores, né? Para as plantas... Para as orquídeas, por exemplo, eu entrei na biologia. Na verdade, assim, eu fui fazer licenciatura, né, em ciências. Na época, tu fazia ciências primeiro. Então, 2 anos e meio de licenciatura em ciências. E aí te habilita a dar aula para o ensino que é fundamental, né? O ensino fundamental. E depois para uma licenciatura plena em biologia. Mas o início, já quando eu comecei a licenciatura em ciências, que eu estava um pouquinho na dúvida até entre biologia e física, né? Porque aquela observação do mundo natural, assim, das estrelas, né? Das galáxias, que daí a física, né, envolve. E aí depois eu acabei começando a trabalhar no laboratório de microalgas, né? Lá em Santa Cruz, na Unisc, Santa Cruz. E aí eu descobri um grupo de algas, que são as diatomáceas, que são muito lindas, realmente, muito bonitas de ver, né, o microscópio. E a partir daí, então, veio essa... olha, eu acho que é isso aqui mesmo, né, que eu vou querer, assim, trabalhar por muito tempo, né? Me ver, continuar estudando. E como é necessário ter um encantamento, né? Sim, senão... Porque senão... Eu acho que é uma das coisas mais importantes, nem né? que seja porque olhou e disse, o cara é bonito. É bonito, é bonito. Eu acho que é a primeira coisa, assim, é bonito, sabe? Né? E aí foi a partir daí, assim, que eu continuei depois estudando, né, outros grupos também, mas... eu dou essa disciplina, né? Aí eu até nem falei que eu sou professor do departamento de biologia também, né? São os colegas do departamento de biologia aqui da UFSM.
eu ministro disciplinas para o curso de biologia e de química, né? E na biologia, então, eu dou essa disciplina de microalgas, né? Também, não só microalgas, todas as algas. E além da beleza delas, eu acho também um pouco dessa preocupação com as águas, sabe? Então, eu acho que isso aí também foi bem importante, assim, de eu pensar o que elas nos dizem a respeito das águas. E a gente sempre dá uma olhadinha, né, nas palavras-chave, assim, que circundam. O teu doutorado foi em biologia aquática. Sim, isso então, foi exatamente. Num primeiro momento, pode ser esse ambiente estranho, ou assim, que a gente não é tão fácil assim da gente adentrar, né? Mas é isso, às vezes a gente passa por esse encantamento e diz, não, mas mesmo que não seja assim tão... Né? São menos visíveis, elas são um pouco menos visíveis. Mas que legal, que legal. E, professora Cleusa, seja muito bem-vinda. Cleusa Vogel-Eli. Obrigada. Eu vou agradecer pelo convite também. A primeira vez que eu participo de uma fala na rádio, né? Mas fiquei bem feliz assim, em poder compartilhar com o pessoal. É um livro introdutório, mas ele é muito abrangente, né? É um desafio para nós biólogas, né? Eu, assim como a Liliana, assim como a professora Maria Angélica, também sou bióloga, então a gente brinca que quem faz biologia já nasce meio biólogo, né? Então eu também tive muitas influências, assim, de gostar da natureza, de gostar de acampar, então... algo muito comum na minha infância era acampar com meus primos, né? E pescar, fazer algo do tipo. Entrei na biologia pensando que eu ia trabalhar com animais, né? Que eu era fascinada. E aí, super curiosa, como todo biólogo, eu fui fazer estágio em todas as áreas, eu acho que da biologia. Trabalhei um pouquinho com aves, com sapos, com mamíferos. Aí, cada semestre eu ia para um laboratório diferente. E aí, por incrível que pareça, eu caí na botânica e fui me dedicar às plantas, né? Não larguei mais, né? Então, foi uma surpresa, porque a gente acaba se deparando com áreas que a gente não fazia nem ideia, né? E essa é uma proposta desafiadora, inclusive, do livro, que é abordar a biologia de forma sintética para pessoas que estão sendo introduzidos nessa pauta, né? Então... foi um desafio muito grande, né? Nós aqui, a gente acabou puxando um pouquinho a brasa para o nosso assadinho das plantas, das algas, mas a gente sabia que não podia esquecer dos outros organismos, né? Fungos, animais. Então, foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi bem legal, porque a gente já vem trabalhando há algum tempo na nossa área específica, né? E aí voltar a ler mais sobre animais, sobre fungos, sobre outros grupos foi bem interessante, assim. Eu brinco com quem vem aqui que quem se anima a fazer uma edição do Textos Introdutórios, às vezes tem que fazer esse exercício de dar um passinho para trás, porque normalmente o pesquisador vai focando, né, com um grande funil assim, do seu assunto, né, do macro, né, do assunto maior, para um assunto que é mais específico da sua área, cada vez mais específico, mais específico. Mas se é um texto introdutório, e a gente quer ser gentil com o leitor, né, quer fazer essa acolhida do leitor, então tem que dar um passinho, vários passinhos para trás, né, para que meio que uma condução pela mão, assim, de pegar, imaginar que esse livro vai cair na mão de quem, né, e essa pessoa vai ter a profundidade de até tanto, né, num determinado tema. E com isso eu imagino que há 6 mãos, no caso, né, de vocês. E com algumas afinidades assim, parecidas com relação ao tema, talvez seja até mais difícil, porque a tendência vai ser essa, né? Querer puxar a brasa para o assado, mas que bom que deu certo a parceria e o resultado está aqui, né? Professora Liliana, como é que foi a tua experiência? Conta um pouco, assim, né? E aí vocês, enfim, podem ir conversando, se alguém lembrar de alguma coisa. Como é que foram as primeiras, digamos assim, curadorias, né? Porque todo mundo com experiência em sala de aula também tem os seus escritos, a intenção é fazer um material autoral, ao mesmo tempo são
salvo engano, né, mas tem um limitador de páginas, né? O de vocês teve 102 páginas, né? O texto introdutório, por ser um livro de bolso, ele tem, eu acho que a edição a maior que nós tivemos deve ter umas 120 páginas. Então, também tem esse fator limitante. É um livro de bolso, que já é pequenininho por natureza, e com número limitado de páginas. Como fazer essa escolha, né? Essa escolha, no fundo, já vinha sendo feita ao longo dos anos que nós vínhamos trabalhando nessa disciplina que a Maria Angélica comentou, da Química. O curso de licenciatura em Química tem uma disciplina que se chama Introdução à Biologia. Ah, mas que legal. Então, na verdade, surge na Química. E o grande desafio desde o início, né, desde quando nós assumimos a disciplina, foi pensar, nossa, como nós apresentamos tudo que tem da biologia e todo o nosso encantamento também por todas as áreas em uma disciplina só, para um público que foi buscar outra área das ciências, né? Até uma área das ciências que eu gosto muito. Eu vi a Cleusa falando que ela... a Maria Angélica, que gostava de física, né? Eu acho que se eu não tivesse feito biologia, teria feito química, que é uma ciência que eu acho muito interessante, muito legal. Mas, então, ao longo desses anos, nós fomos produzindo material, pequenos textos, selecionando material também, e fomos vendo que era bastante difícil encontrar algo já pronto, na dimensão apropriada para essa disciplina. Então, ou era aprofundado demais o artigo, que para nós é interessante, mas para quem está a primeira vez fica pesado, né? Ou é um texto genérico demais, que também não auxiliava. Às vezes, quando a gente é muito superficial, também não consegue ser útil, né? E essa disciplina na Química, ela é do primeiro semestre? Era do primeiro semestre. Recentemente, ela foi... Não, era mais para frente, né? E agora ela foi puxada um pouquinho mais para frente. E agora está no segundo, talvez? Isso. Acho que era do quarto, foi para o segundo. Bom, então, nós fomos tateando, né? Cada semestre a gente mudava alguma coisinha. Isso aqui não foi tão legal, acho que foi aprofundado demais, ou os alunos sentiram mais necessidade, ou fizeram mais perguntas sobre tal tema, seguindo, claro, um ementário da disciplina, né? E esse ementário da disciplina, ele é bem interessante porque ele foi elaborado de maneira a apresentar a biologia como ciência. Então, tem uma parte conceitual. Então, o que faz com que a biologia seja considerada uma ciência que é diferente da química, que é diferente da física, né? E depois uma parte mais de conteúdo, né? Sobre biodiversidade e práticas educativas. Então, assim, o livro foi surgindo naturalmente do nosso dia a dia. Quando surgiu o edital para textos introdutórios, eu vi aquele edital gente, mas isso é o que nós estamos tentando fazer. Quem sabe agora vamos tentar transformar isso num material unificado, né? Daí melhor costurado, porque durante as aulas a gente pode ir trocando, né, os textos e colocando muita figura e outros recursos didáticos, né? E aqui a gente tinha que transformar tudo em texto. E um texto bem curtinho, como você bem chamou a atenção. Então, quando nós começamos a escrever, claro que teve aquele processo de coloca um pouco mais de conteúdo, tira conteúdo, querer colocar mais figuras, não dá para pôr tanta figura, qual que a gente tira? Né? Bom, essa figura está redundante. Não, está faltando tal coisa. Então, depois também recebemos o retorno dos avaliadores, que nos deram, assim, fizeram uma crítica bem legal de algumas coisas. Olha, realmente é melhor a gente cuidar dessa maneira como a gente coloca esse tema. Então, ele foi construído devagarinho, né? Não foi, assim, um insight, né? Foi do dia a dia. E eu acho que se a gente fosse continuar escrevendo, a gente continuaria escrevendo por muitos anos, se a gente não se desse um limite, né? Porque toda vez amadurece algum aspecto. Aquele capítulo lá, talvez a gente pudesse fazer isso e não aquilo. Mas, no geral, eu fiquei muito feliz de como ele saiu, né? Do como o texto foi costurado e como também é desafiador escrever a 3 mãos, né? Porque não dá para a gente fazer que nem os brincos alunos da graduação às vezes fazem, né? Cada um pega uma parte e depois a gente junta, né? O clássico. Não dá, né? A gente precisa fazer o texto
um corpo integrado, fluido. Tu fez eu me lembrar de uma coisa, para tu ver como a cabeça de editora já tá lá na criança, né? Quando eu era pequena e acontecia isso no colégio, o que eu fazia? Qual era a minha justificativa? Eu dizia, gente, me entreguem no final, porque daí eu vou fazer a capa do trabalho. E daí eu lia o material de todo mundo, aí eu corrigia. Já era editora. Sabe? Eu fazia tipo assim, a leitura pedagógica. Um escreve mais assim, um escreve mais assado. Eu reescrevia e fazia a capa. A justificativa era que eu tinha feito a capa. Olha só. Grandes revelações ao vivo aqui. Veja só, já era editora. Professora Maria Angélica, conta como é que foi a tua visão disso, até uma coisa que eu me recordava. Há quantos anos vocês já estão à frente dessa disciplina? Disciplina, eu acho que uns 10, talvez, foi por aí, né? Deve ter sido 2015, talvez, não sei exatamente. Não, mas mais ou menos. Mais ou menos isso, E aí a gente pegou a disciplina, dividiu, né? Porque é uma carga horária maior e principalmente porque é ampla. Né? Mas a gente teve que dividir em mais professores porque ficaria realmente muitos pesado, assuntos. Até mais, assim, muitos assuntos, né? Para uma pessoa só. Então, assim, a gente divide, né? E eu passo muito a parte de biodiversidade quando a gente trabalha essa disciplina, né? Então, até ficou uma parte, assim, bem... que nem a gente falou, a Cleusa também puxando um pouquinho a brasa para o assado, né? Mas aí teve uma época que eu, depois de ter terminado, assim, eu pensei, nossa, mas eu acho que eu devia ter feito diferente e tal. Mas aí eu penso também assim, tem uma parte de detalhamento no livro que é sobre os micro-organismos, que eles ficaram um pouco mais detalhados que os demais, né? Mas eles também são aqueles que aparecem menos. Né? Então, assim, até comentei, hoje eu tive aula, inclusive, com a turma, né, da Química, hoje de manhã. Eu vim quase direto, assim. E a gente eu comentei com eles, e eles, né, conversaram, assim, também sobre isso, que realmente a gente tem uma falta de saber a diversidade que a gente não enxerga. E existem organismos tão incrivelmente diferentes e que vivem de formas tão incrivelmente diferentes, né? Então, a gente estava comentando sobre aquele fungo, que não é mais um fungo hoje em dia, que é aquele amarelo, né? O Fusarium, aquele que tem... Aí os alunos, eu li sobre isso, que ele tem uma forma de inteligência, que colocaram ele sobre um mapa do metrô de Tóquio e ele foi achando as conexões mais rápidas, ele meio que conseguiu achar a forma mais rápida. Assim. Gente, isso é muito impressionante. Né? Então, são, assim, organismos, né, que a gente não ouve muito falar, mas eles têm um papel tão incrível na natureza. E então, assim, agora eu penso assim, não acho que foi errado dedicar bastante para eles no livro, sabe? Eu acho que é uma coisa que plantas, animais, a gente ouve falar mais, com mais... sem querer diminuí-los, né? Sem querer diminuir. Eles são mais evidentes, mas né? eles são mais conhecidos. Né? Sim. Então, acho que por aí, acho que valeu a pena a gente detalhar um pouquinho esses grupos tão pouco conhecidos. E até no livro tem alguns termos, né? Enfim. Isso, e daí um deles que me chamou a atenção foi o impercepção botânica, que eu não sei se seria isso, né, mais ou menos, porque a gente realmente tem, não é todo mundo, e eu acho que cada vez menos, né, eu fico pensando assim na criança de apartamento, né? Sim, exato. Que eu acho que acaba sendo esse perfil mais urbano, né? E que muitas vezes realmente não tem acesso e não tem interesse. Porque eu acho que esse que acaba sendo uma virada de chave, né? Em onde é que aquela criança vai ter talvez um primeiro contato com aquele tema e vai ser na aula. Isso, e daí na aula já está vendo com aquele saber teórico ali, que tem que estudar porque cai na prova, alguma coisa assim, né? Então, tem essa mudança de perspectiva, né? É importante. E professora Cleusa, conta como é que foi a tua... o teu caminho, e até aí a gente entra para falar um pouquinho mais do livro propriamente dito, né? A partir desses achados de vocês, afinal de contas, 10 anos, né, à frente de uma disciplina, não é pouca coisa. Eu acho que eu vou fazer um gancho, assim, com essa questão que tu tocou da impercepção botânica, né?
que a gente se preocupou muito, embora seja um texto introdutório, em trazer um pouquinho mais a biodiversidade no nosso contexto, né? Porque uma das nossas grandes preocupações, eu especificamente, eu trabalho principalmente com campo, né? E bioma pampa. Então, uma das minhas preocupações, e eu sei que das professoras Maria Angélica e Liliana também, é apresentar a nossa biodiversidade acima de tudo, né? E no Brasil, então, nem se fala, né? O país da biodiversidade. E agora também, com filho pequeno, né? A gente fica preocupado com os livrinhos didáticos. Nossa, olha ali o panda, olha ali a girafa. Mas e cadê a nossa biodiversidade? Cadê nossos animais, nossas plantas, né? Então, uma das grandes preocupações, até uma das poucas figuras que tem no livro, é o mapa dos biomas, trazendo um pouquinho da biodiversidade dos nossos biomas, da nossa flora, da nossa fauna, né? Inclusive as algas, né? Que tem aqui esboçado também. Então, trazer nomes que são nossos, né? Então, essa foi uma grande preocupação, é algo com a qual eu me preocupo muito, porque eu sempre digo, né, que eu fiz biologia e eu passei 5 anos do meu curso sem ver nada do bioma pampa, né? Nossa, e isso é chocante. Se nós aqui não tivermos contato com isso, imagina o resto do Brasil, o mundo, né? Então, a gente sempre se preocupa em trazer muito para a nossa realidade, né? Estamos falando com o público, principalmente daqui, né? Então, essa foi uma das questões, assim, interessantes e que eu acho que a gente aborda muito na disciplina, né? Sobre construir materiais didáticos para escolas daqui, né? Sobre falar de espécies daqui, preocupações ambientais daqui, né? Aqui mesmo no campus da UFSM, né? As pessoas visitam muito o campus, colocam suas cadeirinhas, seus tapetinhos sobre o campo nativo e nem sabem disso. Né? Nós temos espécies ameaçadas de extinção, raras no campus, e as pessoas não sabem. Então, tem um longo caminho, né, no quesito da educação, assim, para a gente conseguir sensibilizar e trazer para essa realidade. Porque, bem como tu disse, né, o contato é essencial, né? E as crianças, cada vez menos, estão tendo esse contato restrito, né? Com a natureza pura, né? Porque, se for pensar, tudo é natureza, né? Então... Sim, mas dentro desse contexto, né? Vocês já tiveram oportunidade, ou talvez estejam tendo oportunidade agora, né? De aplicar o livro na disciplina. Como é que está sendo essa experiência, assim, de chegar na disciplina, em vez de com as folhinhas ou o texto do site XYZ, tá com... não, a gente tem esse livro aqui, ó. Como é que está sendo? A Liliana não trabalhou ainda, né? A gente divide em 3, então eu que iniciei nesse semestre, então... não temos ele muito disponível ainda, né? Mas eu coloquei, então, eu sempre coloco para eles, né, dos textos, e tenho usado, então, hoje, inclusive, eu falei do bioma pampa também com eles, falei sobre isso que tu acabou de comentar, né? Mas esperamos que a gente consiga usar ele ainda talvez nas próximas semanas. O semestre recém começou também. Isso, né? E vai ser bastante útil, eu acho, principalmente, né? Porque daí a gente não vai precisar ficar referenciando muitas obras que são somente traduzidas, né? Que, na verdade, muitas vezes a gente teve que recorrer a textos estrangeiros que são traduzidos para o português, e aí, como tu falou, os exemplos não são daqui também, né? Do Panda. Então, enfim. E eu acho que, assim que todos os alunos conseguirem usá-lo, né? Acho que vai nos ajudar. Nossa, vai ser uma experiência muito mais fácil, até no sentido de não precisar juntar textos diferentes, né? E isso se retroalimenta, né? A gente conversava aqui um pouquinho antes do episódio começar, né? Biologia para futuros educadores. Mas vocês também, em certa medida, quando vão estar no ano que vem, vocês também vão estar educando futuramente, podem fazer um volume 2, né? Ou uma segunda edição com
justamente porque tem esse laboratório Isso, com é os bem estudantes. dinâmico mesmo. A gente vê que é bem dinâmico mesmo, com as turmas, né? E até mesmo o próprio curso, às vezes, vai mudando um pouco as necessidades, né? Nós estávamos conversando com um membro do colegiado, do curso de Química, e eles têm algumas sugestões para, devido às demandas do Ministério, né, da Educação e Cultura, do MEC, ou que os próprios estudantes, quando vão para o estágio, se deparam, né? Olha, a gente começou o estágio em ciências e sentimos mais falta desse tema ou desse tema, né? Então, também é algo que vai ser bacana a gente poder, eventualmente, trazer mais textos, né, que também sejam interessantes. Aí tem o capítulo 3 que fala de reflexões e práticas educativas, né? Então, de repente, até um professor que está sempre se autoaprimorando pode... não, mas esses conhecimentos mais... os conhecimentos de livro eu já sei, né? O que esse livro pode fazer diferença na minha prática cotidiana, pedagógica? Não, mas vai lá no capítulo 13 e dá uma lida. Quem sabe tu tem boas ideias para aplicar na tua sala, né? O que vocês colocam em termos assim de... enfim, professora Cleusa, né? A gente tinha começado a falar sobre essa realidade do estudante de hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter... temos vídeos, a gente tem outros recursos didáticos, né? Como é que vocês consideram, né? Afinal de contas, esses futuros educadores, o que talvez eles possam vir a se deparar, né? Quando vocês escrevem para esses futuros educadores, em quem vocês estavam pensando, né? Essa é uma pergunta boa, porque... É uma pergunta complexa, né? Entender quem é o futuro, quem será, né, o futuro educador. Mas, a princípio, a ideia foi construir um material para futuros licenciandos ou licenciandos que gostem de ciências, né, de forma ampla. Então, professores de física, química, biologia, mais nesse sentido, ou para pessoas que ainda estejam indecisas, talvez, né? Mas que gostariam de atuar como educadores, né? Professores de educação básica, né? Principalmente ensino fundamental, que é a proposta do livro, né? E, realmente, o terceiro capítulo, ele traz, então, algumas práticas que podem ser adotadas em sala de aula. São, na verdade, a gente selecionou eu acredito que as que a gente mais gosta, né? Isso foi num primeiro volume, né? Mas, como a ideia é que seja uma leitura obrigatória na disciplina, nada impede que até em próximos volumes surjam práticas vindas por parte dos estudantes, que serão os futuros educadores, né? Então, a gente tem várias experiências em sala de aula de projetos e de práticas sensacionais, assim, que eles trazem e criam. E, com certeza, com uma pegada um pouquinho diferente da nossa, até pela vivência, né? Mais jovens e tal. Então, eu acredito que seria bem interessante, sim. Até a professora Liliana comentou de demandas do colegiado, e uma das questões que eles levantaram foi, talvez não seria tão necessário colocar tantas sugestões práticas e focar mais nos conceitos, porque é uma complexidade infinita de conceitos e termos, né, hipóteses da biologia, e sim, poderia ser um viés, dentre tantos outros, né? Claro. Porque é importante a gente destacar que, até para quem nos escuta, que dentro do ensino, nosso ensino fundamental, né, tem a Base Nacional Comum Curricular, né, BNCC. E isso tem sido uma tentativa, enfim, mas é tudo uma grande construção, né? Nada é dado pronto, e daí são feitos... as coisas são colocadas em etapas, né? E que dentro dessa ideia que a gente sempre teve muito disciplinar, né? Mostrar que a vida está acontecendo, né? E as ciências, elas são ciências, né? Nós, enquanto seres humanos, é que classificamos, né? As coisas da física, as coisas da química, as coisas da biologia. Mas, dentro desse entendimento das ciências na escola,
vem matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Quer dizer, a gente vê que matéria e energia vai indo para o lado da química, né? Vida e evolução, tem mais a ver com biologia. Terra e universo, os planetas, é física, né? Mas é uma tentativa de tirar um pouco esses muros, né? Essas gavetinhas. Então, quando vocês escrevem para a biologia para futuros educadores, esse educador talvez nem seja oriundo da biologia, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão interessante, porque pode ser um estudante que está lá no ensino médio e está pensando, o que será que eu faço? Pegar esse livro e será que eu quero seguir biologia ou será que eu quero fazer outras coisas? Mas espera aí, eu posso ter esse texto introdutório e fazer uma reflexão, ver se eu me encanto, já que a gente usou a palavra encantamento, se eu me encanto por esse conteúdo aqui, daí realmente a biologia que eu quero fazer. Porque essa própria disciplina ser na química, né? Foi uma coisa que eu não tinha pensado, enfim, que seria... Mas é por causa justamente dessa tentativa, né? Dessa construção que vem sendo feita de dissolver um pouco esses muros, né? Entre as disciplinas. E isso, para você... Bom, a disciplina lá são professores da biologia, né? Professoras da biologia, porque a disciplina é biologia lá, né? Isso. Mas, e vocês... como é que é encontrar com esse público também, agora fazendo essa reflexão, que é um público que então, majoritariamente, não, é da química, né? É da química. Olha, eu sou um pouco suspeita, porque eu gosto muito das turmas que... Todas nós, né? As turmas que nós tivemos até o momento, todas muito curiosas, participativas. Então, tem a coisa do cientista, né? Que a gente encontra como denominador comum, essa curiosidade. Claro que, às vezes, nós nos pegamos falando, eventualmente, de termos que a gente nem se dá por conta que, para eles, são novidade. Para nós, é o dia a dia do biólogo, até do estudante de biologia. Então, às vezes, a gente dá um passinho para trás. Sim, vamos, então, explicar um pouco do que se trata, né? Mas tem sido muito legal. E aprendemos muito com eles também, né? Através das perguntas, de curiosidades. Isso. A professora Maria Angélica falou do fungo, né? Então, volta e meia vem alguém que leu alguma notícia numa rede social, ouviu isso em algum programa e solta aquela pergunta. E, bom, nós somos biólogas, mas tem algumas áreas da biologia que... há tempos nós não estamos assim atualizados. Eu lembro que no último semestre veio perguntas a respeito de reprodução humana, né? E do caso de uma moça que tinha o cromossomo Y também e descobriu isso num exame. Então isso também faz com que a gente se empenhe em ficar por dentro, né, pelo menos dos tópicos mais comentados, ir atrás dessa informação para poder responder adequadamente, ou pelo menos dar um norte, né, do que pode ser. É muito legal, né? Eu acho que tem uma coisa bacana de te provocar, né? Quando a gente está na nossa área de super especialização, às vezes a gente fica até meio acomodado. Eu não vou colocar com palavras na boca das minhas colegas, mas eu, às vezes, me acomodo. E quando vem alguém e faz uma pergunta que eu não estou esperando, dá um sacode, né? E aí, eu estou precisando me atualizar, eu estou precisando ler um pouco mais a respeito disso. Então, é muito gostoso. Com certeza. Mas é claro que às vezes vai acontecer a gente apresentar um tema que a gente acha a coisa mais maravilhosa do mundo e não fazer muito sucesso, vamos dizer assim. Isso acontece. Acontece, né? Você vai empolgadíssimo, vou falar sobre aquilo que eu adoro lá da evolução e, bom, você vê no semblante que não está sendo muito tão interessante. Né? E aí cada semestre muda também a questão das gerações que vão vindo e das expectativas das turmas. Na química, às vezes, nós temos alguns alunos que até nós tivemos estudantes já com doutorado, que voltaram para fazer a licenciatura. Então, nós temos um público que é desde aquele que recém ingressou na universidade, ainda está se adaptando ao ritmo do universitário, e alguns que já
já estão aqui na universidade há um tempão e já vão ter uma visão diferente, né? Até um comportamento diferente durante as aulas, né? Então, tá sendo muito bacana. É uma das minhas disciplinas favoritas. Que legal. E vocês, como é que compartilham dessas impressões? Sim, né? Sim, com certeza, eu compartilho. O fato de ela estar mais adiante, né? E agora ter sido puxada para o primeiro ano do curso, né? Se ela está no segundo semestre, está no primeiro ano. Isso. Vocês acabam tendo nisso essa oportunidade de defrontar com esses conhecimentos, porque, que nem a professora Liliana falou, você vai ter aquele mix de gente que está recém entrando com o doutor, e isso faz com que o laboratório para o experimento do livro seja perfeito. Porque se ele é um texto introdutório, e ali vocês conseguem fazer com que chegue nessas outras pessoas, mesmo quem está ali num doutorado, mas é um doutorado que a pessoa não está vindo da biologia. Então, esses termos, né, que de repente para vocês já fazem parte do dia a dia, a gente aqui nos episódios, ao longo dos episódios, a gente, enfim, recebe muitos professores, né? E é sempre exaltado a importância do grupo de pesquisa, né? E realmente, vocês aqui, em certa medida, também formam um pequeno, né, grupo, mas a gente acaba ficando nesse vocabulário do grupo, né? Então, de repente, é isso. Chega... não, porque as pessoas com quem eu interajo todo dia, todo mundo sabe que aquilo ali é aquilo ali. Daí chega e diz, não, mas... Professora, destrincha esse conceito aí, porque para nós é novidade. Aí tem que fazer essa rememoração. Como é que eu ponho em palavras isso que a gente já sumarizou num termo, né? Então, muito legal. E bom, a professora Liliana recentemente teve nenê, né? Isso. E como é que foi essa experiência de maternidade enquanto estava... organizando o livro e depois lançando o livro, que é uma coisa que eu acho que tem que ser destacada dentro do universo feminino, já que aqui está todo mundo... Estamos entre 4 mulheres aqui, né? Como é que foi essa experiência? Ele estava na feira do livro, né? Eu não tive nem ainda, acho que tempo para metabolizar. Eu só fui vivendo, né? Fui vivendo e as coisas foram se colocando e foi acontecendo. Então... Quando no início da gravidez eu já tinha um monte de coisa para fazer, um monte de compromisso, mas tinha que se cuidar também, né? Tinha que tomar, principalmente uma gravidez já numa idade um pouco mais avançada, bióloga, né? Já fica pensando. Exato. Então já tive que começar a gerenciar algumas coisas, como cuidados, ir menos a campo, cuidar certas coisas no laboratório. Então foi já um experimento, né? E agora com o nascimento do Miguel, eu já várias vezes me questiono assim, ok, quem será a Liliana agora, né, quando eu retornar da minha licença? Que eu até o momento estou em licença maternidade. Então, eu estou meio sumida, né? Respondo uma mensagem, às vezes, uma semana depois, ou respondo uma mensagem pela metade. Depois, não terminei de responder, né? Estava ocupada. E receita, não sei, e se alguém tiver alguma receita para me passar, eu agradeço muitíssimo. Porque, para mim, é novidade, né? É o primeiro filho, eu estou encantadíssima, ao mesmo tempo cansadíssima. E também tenho essa curiosidade de quem serei eu, porque eu já vi que eu não sou mais a mesma pessoa, então não vou poder trabalhar da mesma maneira. E eu não estou dizendo que eu vá trabalhar pior, não. Eu acho que vou encontrar um jeito diferente de ser pesquisadora, de ser professora, e talvez até um outro olhar. Porque, tem uma parte do algoritmo das redes sociais, a gente busca uma coisa e daí começa a vir mais daquele conteúdo, né? Mas eu comecei a receber muito conteúdo de livros infantis, por exemplo. E eu, gente, mas olha só... Eu tinha pouco parado para pensar em como era importante também pensar no público mais infantil, em como apresentar a biodiversidade ou apresentar os cuidados que a gente tem que ter para o nosso planeta, para os bem pequenos. Né? E eu acho que a maternidade vai nos dando a possibilidade de olhar por outros ângulos. Né? Então,
tá tudo novo para mim. Então, se alguém pede um conselho, nem conselho eu sei dar. Porque tô tateando, mas tá sendo muito bom. Eu acho que vale a pena. E me prometeram que a gente volta a dormir um dia. Não sei se é verdade. Mas que maravilha e é interessante, porque é uma forma, né, também de ter esse acesso a esses conhecimentos é pelos livros infantis, enfim. Né? Nós aqui na editora da UFSM, especificamente, não fazemos publicação de livros infantis, mas nós temos muitos envios de pessoas que sugerem, até porque nós temos aqui na instituição o IP Amarelo, que é a creche, né? A creche institucional. E nós temos uma demanda porque existe também uma divulgação científica, né? Voltada, então, assim, os textos... Então, a gente está falando aqui de textos introdutórios, mas existem textos que são ainda mais introdutórios que os nossos textos introdutórios. Antes desses. Que vêm antes desses, porque... E na biologia... justamente porque é tão rica, né? A gente tem nas ciências como um todo, né? Mas a gente tem os livros de dinossauro, né? Quem é que nunca se encantou? Nossa, tem a fase dos dinossauros. A fase dos dinossauros. Alguém estava me falando, não vou saber dizer agora exatamente, mas que é o maior hiperfoco de neurodivergência. Existe um ranking dos hiperfocos. O maior hiperfoco é dinossauros. Porque eles são meio que os pokémons da vida real. Sim, assim, né? Assim, a taxonomia como um todo, né? Essa classificação... São totalmente diferentes do que a gente tem hoje. E daí a gente pode ter, claro, as pessoas que têm foco, se encantam só nas aves, ou só nos mamíferos, enfim, né? Só nos peixes. Mas ou só nas algas, né? Ou só nos fungos. Mas a parte dos dinossauros é um primeiro contato, porque tem essa coisa assim dessa criatura que não existe mais, e que era gigante, e que povoou a Terra por milhares, né, milênios, e não está mais. Né? Então, é uma coisa muito... dessa coisa da criança também entender esse ciclo de vida, né? De coisas que começam, coisas que terminam. Então, diz que causa alguns insights assim, na criança que está olhando isso, que ela precisa entender conceitualmente para entender o que é um dinossauro. Né? E está muito relacionado à biologia e a textos introdutórios que a gente está falando agora. E termina falando, então, desse conteúdo voltado mais para a criança, que também é muito legal, né? Fazemos votos aí. Eu até estava me lembrando agora, enquanto você falava de dinossauros, né? De pelúcias, né? As primeiras pelúcias que a gente encontra é ursinho, e as estampas são de girafinha. E mas não pode ter só bicho africano aqui, né? Mas agora já comprei pro meu filho uma capivara. Finalmente tem capivaras. Então, assim, e precisaram agora tergiversando completamente do tema do episódio, né? Mas que foram os japoneses que fizeram as capivaras ficarem famosas, porque elas são aquele clima calminho, assim, a capivara, né, tomando um banho na aguinha quentinha, assim, é o clima que o japonês, que é super agitado, diz, não, a gente vai eleger a capivara como símbolo, porque a gente precisa relaxar, né? E daí, não foi a gente que redescobriu a capivara, mas graças aos japoneses temos aí pelúcia de capivara. E caderninho, e material escolar. Eu me lembrando disso enquanto você falava da questão dos nossos animais e plantas nativos. Né? Então, desde a infância também nós apresentamos modelos de organismos de outros biomas. Inclusive, então, aos poucos, tem às vezes algumas lojas especializadas que produzem... eu vi até uma lagosta de pelúcia. Então, diversos, né? E é desde pequenininho que, enfim, a gente... auxilia eles a tomarem gosto pela ciência, pela leitura no geral. Também. Isso é importante desde cedo. Mas a gente está entre os nossos minutinhos finais. Por favor, façam aí uma consideração, se alguma coisa que eu deixei de perguntar e vocês gostariam de deixar registrado. Professora Maria Angélica. Eu acho que valeu a pena, né, todo o esforço, e eu estou
assim, esperando que o livro seja, como tu falou, até alguém, por exemplo, do ensino médio, né? Alguém que esteja pensando, talvez, será que a biologia vai ser legal, né? Será que vou gostar? Então, que leia, né? Alguém que esse livro inspire, né? Não só apenas os nossos alunos do curso da disciplina, né? Mas pessoas, então, que não estão ainda cursando uma licenciatura, né? E talvez que inspire alguém a vir a gostar de biologia, ou cursar biologia. Acho que esse seria um desejo assim, que eu gostaria muito de ver acontecer. Até fazendo um link com o que a professora Liliana falou antes, que ela é a última das professoras, né? Então, a gente temos aí gerações que estamos precisando. Nem entramos nessa. Não, a gente é assunto complexo. Com certeza. Professora Cleusa. Eu concordo com a Angélica nesse quesito. Fico pensando que eu seria o público-alvo, com certeza, porque eu sempre fui aficionada por biologia, mas também fiquei em dúvida na época de decisão, de qual graduação fazer, né? E tal. Seria um livro que eu teria gostado muito de ser presenteada, possivelmente, né? Tanto é que uma das primeiras coisas que eu fiz quando ele saiu é dar de presente para minha irmã, que é física, para amigas que estão nesse meio de, possivelmente começar a trabalhar como professoras. Então, eu acho que também ele é um ótimo presente, assim, para quem sabe, fulano gosta dessa temática, então talvez a pessoa não tenha realmente sido introduzida. Então, acho que é um ótimo começo, assim. Então, estou bem feliz com o resultado, amei, né? E espero que tenha outros volumes, né? Ele ficou bonito, né? Ficou muito bonito. A capa foi feita, a diagramação do livro é um projeto do nosso designer Gilberto Moraes, e a capa em específica foi feita por um estagiário que estava ali conosco no desenho industrial, que ele gosta da parte de ilustração. E daí a gente desafiou ele de fazer, então, essa lousa, né? Ele fez a pesquisa dos tons de giz para que que ficasse assim verossímil, né? Esses desenhos assim. O Daniel Nascimento Bol fez a capa. Ficou lindo. Professora Liliana. Bom, eu acho que além do que as minhas colegas já colocaram, que é uma expectativa que nós temos, né, de que seja útil e utilizado e comentado também. Uma coisa que eu acho interessante comentar, que eu não esperava, é que algumas pessoas que já são educadoras mostraram interesse. E era um público que eu não esperava, né? Então, eventualmente, pode ser uma leitura também legal para o professor que já está dando ciências, já está dando biologia e que quer se atualizar em determinado conteúdo. Por exemplo, aquele conteúdo relacionado às algas, tem muita coisa super nova que só se encontra em artigos em língua inglesa, como a própria professora Maria Angélica tinha enfatizado. Então, não tem em qualquer lugar, né? Embora alguns temas sejam bastante amplamente divulgados, mas não estão num texto único, né? Estão fragmentados, né? Tem coisa que a gente não acha fácil. Então, até esse público que já está em ação, que não são os futuros educadores, são educadores de hoje, podem se interessar. Eu achei bem legal isso e aí até sugiro, né, para quem é professor e gostaria de conhecer e depois nos dar o retorno, o que achou. Claro. Isso que bom. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, tirarem um tempinho aí da tarde, e a professora Liliana ainda em licença, podendo participar aqui conosco. Esperando em casa. E é isso. Tivemos aí Biologia para Futuros Educadores com as autoras Liliana S., Maria Angélica Oliveira Linton e Cleusa Vogel-Eli. Mais um livro lançado agora na última Feira do Livro, da coleção Textos Introdutórios UFSM. Muito obrigada. Obrigada. E para você que nos acompanhou aí do outro lado, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.